Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Na continuidade na resolução dos exercícios sobre geometria analítica, estarei auxiliando vocês nesse vídeo com a resolução do exercício de número 17. Ele diz o seguinte: entre os pontos A, B, C e D, qual é o mais distante de E? Bom, neste caso nós não vamos precisar também construir o plano cartesiano, e aqui, bem claro que nós vamos ter que então fazer a distância de A até E, de B até E, de C até E, de D até E, para saber qual deles é mais distante deste ponto em específico, certo? Então vamos lá. Primeira distância, então, podemos fazer da distância de A até E, certo? Então a distância de A até E será o quê? É a raiz de x de A, que é meio, menos x de B, nesse caso E, que é 1, certo? Ao quadrado, mais y de A, menos o y de E, que é 1 ao quadrado. Então, a distância de A até E será o quê? Meio menos 1, posso fazer aqui, 2 vezes 1, 2. Então, 1 menos 2 vai ficar menos 1 sobre 2, certo? Ao quadrado, mais 1 menos 1, 0 ao quadrado. Então, a distância de A até E será a raiz menos meio ao quadrado, eu faço menos 1 ao quadrado e 2 ao quadrado. Então, eu tenho o quê? 1 sobre 4, certo? Mais 0. Então, a distância do meu A até o E será, então, o 0 nós já descartamos, será a raiz de 1 sobre a raiz de 4. Então, a distância de A até E será a raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, a distância de A até E é 1 sobre 2 unidades de distância, certo? Pronto, então descobri a distância de A até E. Agora nós vamos fazer então a distância de B até E, certo? Mesmo processo. X de B vale 1 menos x de E, que vale 1 ao quadrado, mais y de B vale 3 sobre 2, menos o y de E, que vale 1, isso ao quadrado. Então a distância de B até E será o quê? Será então a raiz 1 menos 1, nós temos aqui então outro zero, mais 3 sobre 2 menos 1, posso fazer aqui, ó, 2. 2 vezes 1, 2. 3 menos 2, 1. Certo? Então, 1 sobre 2 ao quadrado. Então, a distância de B até E será o quê? Será a raiz. 0 nós já descartamos. 1 sobre 2 ao quadrado será 1 quarto. Logo, a distância de B até E também será 1 sobre 2, certo? Semelhante ao que nós acabamos de fazer com a distância de A até E. Então, quer dizer que B está distante de E 1 sobre 2, né? Ou meia unidade. O ponto C. Então, nós temos a distância então, agora de C até E. Mesmo processo. Qual que é o x de C? Vale 2. Tenho 2 menos o x de E, nós sabemos que vale 1 ao quadrado, mais y de C vale 1. Aqui eu tenho 1 menos o y de E, também vale 1. Então a distância de C até E será o quê? A raiz quadrada, 2 menos 1, 1 ao quadrado, mais 1 menos 1, 0 ao quadrado.
Então, a distância de C até E será, então, a raiz 1 ao quadrado, 1 mais 0. Então, a distância de C até E será a raiz de 1. Logo, a distância de C até E é igual a 1. Pronto. Temos mais uma distância calculada. E por fim, nós vamos calcular então a distância de D até E, certo? Quanto vale o x de D? 0. Então eu tenho 0 menos 1, que é o x de E ao quadrado, mais quanto vale o y de D? Vale 2, certo? Então eu tenho 2 menos o y de E, que vale 1 ao quadrado. Então, nós temos que a distância de D até E será a raiz 0 menos 1 dá menos 1 ao quadrado, mais 2 menos 1, 1 também ao quadrado. Então, a distância de D até E será o quê? A raiz 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, desculpa, vai dar 1, mais 1 ao quadrado, também dá 1. Logo, a distância de D até E será a raiz de 2. Pronto, então de posse de todas as distâncias, eu posso então dizer qual é mais distante de E. Então eu tenho aqui que a distância de A até E e a distância de B até E é a mesma, certo? A distância de C até E já é maior do que essas duas, então a distância de C até E vale 1 e a distância de D até E é igual a raiz de 2. Bom, a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, 42. Então, eu posso dizer com toda certeza que o ponto mais distante de E é o ponto D, certo? Então, aqui nós temos as coordenadas, encontramos as distâncias de cada um deles do ponto E e descobrimos então que o mais distante é justamente o ponto D, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo. Bons estudos!